que todos estejam bem. Peguem aí o livro, o caderno de História e Geografia. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Abram lá na página 54, onde nós vamos falar da organização da vida social. Beleza, gente? Vamos falar aí um pouquinho da Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma grande região onde habita, gente, é uma região que abrigava cidades independentes. O que é ser independente? Elas tinham o quê? Suas próprias decisões políticas, né? Elas eram independentes, ela não dependia de outros, certo? Cada um tinha sua própria decisão, tanto política, quanto econômica, quanto social. Então, cada um tomava suas próprias decisões. Então, a Mesopotâmia ela era uma grande região que abrigava as cidades. Então, quem pertencia à Mesopotâmia? Então, estava lá os sumérios, os acádios, os assírios e também os amoritas, caldeus e hititas. Então, esses povos habitavam, todos eles faziam parte da Mesopotâmia. Só que cada um deles, gente, apesar de estarem próximos entre si, eles tinham o quê? Eles eram independentes, cada um tinha a sua própria decisão. Além disso, gente, o controle político desses povos, gente, se concentrava somente numa pequena parte da população. A maioria dos povos tinham que fazer o quê? Trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas. As decisões políticas ficavam somente numa pequena parte, beleza? Dessa população. Além disso, eles eram politeístas. O que quer dizer ser politeístas? Alguém sabe me dizer? Garanto que vocês sabem, né? Quinto ano. Politeístas são aquelas pessoas, são povos, né? São pessoas que acreditam em vários deuses. Eles não têm somente um Deus como seu Deus supremo, não. Eles têm vários deuses. Então, por isso, nós falamos que eles eram o quê? Politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses. Vamos lá. O que era a Mesopotâmia? A Mesopotâmia era uma grande região que abrigava cidades independentes. Então, as cidades elas eram independentes. Cada uma tinha sua própria decisão política, econômica e social. Então, eles não dependiam de outros, né? Apesar de estarem próximos entre si, cada um tinha sua organização política, econômica e social. Outra coisa, gente, o controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social. Então, somente um pequeno grupo que tomava as decisões políticas. Outra parte da sociedade tinha que fazer o quê? Trabalhava nos campos e não participava dessas decisões políticas, tá certo? Os sumérios, né, que fazia parte também da Mesopotâmia, eles eram o quê? Eles eram politeístas, certo? O que quer dizer ser politeístas? Eles acreditavam em vários deuses. Outra organização na vida social, no Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamada nomos, que tinha um chefe local que pertencia à elite. Então, aquele chefe que eles escolhiam tinha que ser o quê? Rico, né, gente? Tinha que ter poder aquisitivo. Ele pertencia à elite, a uma pequena parte. Então, quem é que tomava essas decisões? Quem era o chefe daquele local? Ele era o quê? Poderoso financeiramente. Por isso que eu falo que ele pertencia a quem? A qual parte da sociedade? Ele tinha o poder o quê? Econômico, ele pertencia à elite, beleza? As cidades não eram independentes, né? Como lá os sumérios, como lá na Mesopotâmia, quem fazia parte? Os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus, os hititas, né? Que ficavam próximos uns dos outros, que eram independentes. Lá no Egito, não. Lá no Egito, eles não tinham as suas decisões, não eram independentes, certo, gente? Eles não eram independentes e faziam parte de um grande império governado por Faraó. Então, quem era Faraó? Ele representava apenas o poder político. Então, o poder político estava na mão de quem? De Faraó, lá no Egito. Beleza, gente?
As principais atividades econômicas que eles tinham lá no Egito era a agricultura e a criação de animais. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Então tinha, gente, uma divisão, uma diferença social muito grande, certo, gente? O poder estava na mão de quem tinha dinheiro, de quem tinha poder aquisitivo, e a maior parte da sociedade eram quem? Os escravos, né? Eles é que tinham os artesãos, pessoas escravizadas, realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, eram politeístas, como eu já falei. Então, tanto os egípcios quanto os sumérios, né, que eram povos que os sumérios pertenciam à Mesopotâmia, eles eram o quê? Politeístas. O que quer dizer ser politeístas? Porque acreditam em vários deuses. Então, tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades. Beleza, gente? Até aqui tudo bem? Vocês irão ler o texto e responder as atividades da página 55. Leiam o texto da página 54 e responda as atividades da página 55. Outra coisa aqui, gente, lá na página 56, nós falamos aqui sobre as fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Então, os documentos escritos, né, são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. Então, documentos deixados, né, por esses povos, que possibilitou hoje conhecermos a história desses povos, certo? As escritas e costumes da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia viveram vários povos, como os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônios. Eles participavam alguns elementos culturais, eles partilhavam alguns elementos culturais, mas tinham línguas e costumes diferentes. Apesar de fazerem parte de um mesmo império, né? Eles tinham costumes, tinham línguas diferentes. E a escrita no Egito Antigo? Então, os documentos deixados pelos escribas no Egito Antigo também permitiam investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. Beleza? Vocês irão ler esse texto da página 56 e responder a página 57. Também 57, 58 e 59. Beleza? Qualquer dúvida, a tia Angélica está aqui. Vamos lá para a geografia, na página 66, onde fala da população urbana. Quando eu falo para vocês sobre a população urbana, o que vem na cabeça de vocês? População urbana quer dizer o quê? As pessoas que habitam na cidade, beleza, gente? Então, população urbana quer dizer o quê? As pessoas que estão habitando, que estão morando na cidade. Quando eu falo de população rural, são as pessoas que habitam aonde? No campo, nos sítios, né? Nas chacras, beleza, gente? Essas pessoas realizam atividades diferentes, beleza? Então, vamos lá. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana, como a tia Angélica já falou aqui para vocês. Você estudou, né, que antigamente a maior parte da população aqui no Brasil habitavam na área o quê? Rural. Só que hoje mudou. Hoje a maior parte da população habita nas áreas urbanas, habitam nas cidades, beleza? Por que isso aconteceu? As pessoas foram em busca de melhores condições de vida. Muitos saíram lá do campo, das chacras, né, e vieram habitar na cidade. Por quê? Porque eles precisavam estar mais próximo de emprego, beleza? Eles precisavam melhorar suas condições de vida. Então, por isso que aumentou o número da população nas cidades, beleza, gente? Então, a taxa de urbanização brasileira quer dizer o quê? A quantidade da população, quando eu pego a quantidade da população que vive em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população desse lugar. Então, eu pego o número total da população, né, sobre o número de áreas de pessoas que habitam nas cidades.
Então, no Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015, segundo o IBGE. Isso quer dizer que cada 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas. Então, se eu tenho 100 habitantes, a maior parte dessa população habita nas cidades, beleza, gente? Deixaram, então teve uma mudança muito grande. Então, hoje, a maior parte dessa população hoje está concentrada onde? Nas cidades, e a menor parte na área rural, beleza? Então, o que se deu isso? A indústria contribuiu para a urbanização brasileira. Se eu tenho indústria, também eu tenho o quê? Emprego. Então, com isso também trouxe o quê? As pessoas que moravam lá no campo para as cidades. Isso eu chamo de quê? Essa migração das pessoas que estão saindo das chácaras, dos sítios, saindo da área rural para as cidades, eu chamo de êxodo rural. Beleza, gente? Eu chamo de êxodo rural. Então, são quando as pessoas saem lá das cidades, né, das chácaras e vão para as cidades. Então, com o aumento da indústria, porque para ter indústria tem que ter o quê? Uma boa, tem que ter eletricidade, né? Então, eu não posso ter a indústria lá no campo. A indústria ela vai se concentrar o quê? Aonde? Na cidade, no meio urbano. Beleza, gente? Então, com isso, houve um aumento muito grande da população, beleza? Além, gente, que mesmo assim temos boas vias de circulação que permitem levar os produtos lá do meio rural para as indústrias, a matéria-prima, né? Vai trazer a matéria-prima do meio rural para as indústrias, onde vai ser fabricado os produtos para serem vendidos e comercializados nas cidades, beleza? Então, gente, por isso houve o aumento também da população no Brasil nas cidades, beleza? A intensa industrialização da região sudeste fez com que a população urbana superasse a população rural desde a década de 1950. Muitos trabalhadores foram atraídos pelo emprego, como a tia já falou. Então, com as cidades, o que chamou a atenção? Por que houve por que aconteceu que hoje o maior número de pessoas habitam nas cidades e não no meio urbano, no meio rural? Por conta que as pessoas saíram do meio urbano em busca de melhores condições de vida. Então, com a industrialização dentro das cidades, com a criação de indústria, chamou a atenção de pessoas que viviam lá no meio rural para as cidades em busca de melhores condições de vida. Então, isso fez com que aumentasse a quantidade de pessoas nas cidades, beleza? Por isso que hoje a maior quantidade de pessoas habitam nas cidades e não no meio rural, beleza? Vocês irão realizar a leitura de geografia aí, do livro de geografia, página 66 até a página 73. Vocês irão ler e vão responder as atividades, beleza? E lá em história também vocês irão ler e responder as páginas. Vamos lá. As páginas 54 até a página 59. Vocês vão ler e vão responder, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Angélica. Temos atividades também para fazer no caderno de História e Geografia. Essa atividade está proposta lá no portal, no Delta. Vocês irão fazer o cabeçalho e vão responder. Beleza? Essas atividades no caderno de vocês. Temos atividades no caderno de História e temos atividades no caderno de Geografia. Pesquisem direitinho as atividades, façam com atenção. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia. Eu estarei aqui para ajudá-los, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.